invito que abrais vuestras Bíblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 del Evangelio. Estaremos considerando hoje o final do capítulo 4, terminaremos o capítulo 4 do Evangelho. Estaremos considerando os versículos que vão del 35 hasta el 41. É um passagem muito conhecido. Sonará familiar. Assim que tengamos nossos corações abertos para que Deus hable a nossos corações nesta manhã, que o Espírito Santo hable a nós outros por meio deste texto. Se todos já tenéis aberta vossas Bíblias. Assim nos diz o Evangelho de Marcos, em seu capítulo 4, a partir do versículo 35. Aquele dia, quando chegou a noite, les dijo: passemos ao outro lado. E despedindo a la multitud, le tomaram como estava em la barca, e havia também com ele outras barcas. Pero se levantou uma grande tempestade de viento, e echaba las olas em la barca, de tal maneira que já se anegava. E ele estava em la popa, dormindo sobre um cabeçalho. E lhe despertaram e lhe dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? E levantando-se, repreendeu al viento, e dijo al mar: Calla, emudece. E cessou o vento, e se hizo grande bonança. E les dijo: Por que estáis assim amedrentados? Como não tenéis fé? Então temieron com grande temor e se decían el uno al otro: Quem é este que aún o viento e o mar lhe obedecem? Senhor, hemos leído tu palavra, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor ensine tu misericórdia hacia nós outros, Deus, pecadores. Necessitamos de tu Espírito Santo hablando a nossos corações, Deus, para que podamos entender, compreender as verdades que há em tu palavra. És tu voz, Deus. Assim que abre a nossos corações e ajuda-me, Deus, em la exposição de tu palavra. Tu conheces minhas limitações, meus defeitos, meus falhos, pero nosotros, mais de que nossas limitações, conhecemos ao Deus que está por cima de todas elas. Assim que por meio de tu poder, para tu glória, Senhor, que o Senhor abra nossos corações e abra tu povo, em nome de Senhor Jesus. Amém. Bueno, como sabeis, aqueles que já estão com nós outros, já levamos um tempo exponendo o Evangelho, todo o Evangelho de Marcos. E não sei se os acordeis, atrás umas quantas semanas já sem predicar o Evangelho. Creio que é importante fazer um pequeno encapé de lo que hemos considerado, rapidamente, de lo que hemos considerado nas últimas predicações, porque o texto que temos hoje vem a la sequência, de uma sequência muito importante no ministério de Jesus. Nós temos visto nos capítulos 3 e 4 que traz as primeiras manifestações de los señales, de las maravilhas, de las curas, de las expulsões de demônios que Jesus hacía. O número de pessoas seguia crescendo cada dia mais e mais. Seu número de seguidores seguia crescendo. Essas pessoas veniam desejosos por receber uma cura, um milagre, ou simplesmente conhecer a Jesus, oírlo hablar. Pero ao mesmo tempo, com sua fama, a oposição a seu ministério também crescia. Hemos visto como havia uma oposição ativa de los religiosos de seu tempo, de los fariseus, de los saduceus, de los escribas, que tentavam proibir-lhe hacer lo que hacía, que diziam que seus señales eram obras de demônios, que incluso buscavam maneiras já de matá-lo. De um lado havia esta oposição ativa, pero também havia uma oposição mais silenciosa. Hemos visto também uma oposição dolorosa também, a oposição de sua própria família, seus irmãos,
os hijos de Maria e José, que tampouco logravam entender quem era Jesus, e a vezes diziam que ele estava fora de si, que estava louco. Por causa dessas pressões, por causa de las persecuções, pero principalmente por causa de la multitud que se reunia para oírlo, para pedir lá algo, para estar cerca, para tocá-lo. O versículo 1 do capítulo 4 nos diz que Jesus tuvo que subir em uma barca, ir-se hasta uma barca, e desde ali, desde a barca, em la orilla del mar, ensinava por meio de parábolas a la gente que se quedava em la playa escuchándolo. Foi então quando nosso Senhor comunicou a la multitud mediante a série de parábolas que hemos visto tanto com o sermão de nosso irmão Ángel quanto o sermão de nosso irmão Adrian, uma série de parábolas com respeito ao reino de Deus, que é o reino de Deus, como ele se manifesta, como a semilla de reino é recebida no coração da gente, seu misterioso crescimento, o poder do reino, seus efeitos no mundo, a luz do reino, como brilha esta luz. Mientras Jesus então tentava, por seguridade, alejar-se um pouco da multitud, também vimos no capítulo 4, nos versículos 33 e 34, que seus discípulos eram gente privilegiada, porque eles haviam sido chamados por Jesus para estar cerca dele, para caminhar com ele, para aprender dele, e a estes discípulos, em particular, Jesus declarava todo. Les explicava o significado das parábolas e explicava, traía luz ao entendimento destes homens. Eram homens que tinham um privilégio em comparação com toda a multitud. É nesse contexto que o versículo 35 nos diz: aquele dia, quando chegou a noite, les dijo, passemos ao outro lado. Estamos no mesmo dia, todavia, de todas essas coisas. Jesus ha tenido um dia larguíssimo, desde o momento que baja del monte tras la elección de los 12, no capítulo 3. Podemos pensar hasta mais, todavia, porque ele passa a noite orando no monte antes de bajar. Então, digamos que o dia de Jesus era tão largo que podemos contar como 2 dias. Muito movido. E agora, quando chega a noite, traz todos esses eventos que estou falando, ele disse a seus discípulos, passemos ao outro lado. Ao outro lado, ele está se referindo ao outro lado do mar de Galileia. Aqui é importante notar algo. É Jesus que está tomando a iniciativa de cruzar o mar. É Jesus que está tomando toda a iniciativa aqui. É ele quem disse, vamos cruzar. É ele que decide que devem fazê-lo em aquela noite específica. É Jesus quem está levando intencionalmente a seus discípulos hacia a situação que pronto se desarrollará. Que tenhamos isto em mente. Já volveremos nesse assunto. E aonde vão? Vão a cruzar, para passar para o outro lado, vão a cruzar o mar, aonde vão? Jesus estava em la cidade de Cafarnaum, em la orilla noroeste do mar. Hemos comentado em predicações anteriores que Cafarnaum havia se convertido no centro do ministério de Jesus em Galileia, e o plano agora de Jesus é cruzar hasta o outro lado do mar, hasta o sul, para chegar em la região de Gadara, um território predominantemente gentil. Em outras palavras, Jesus o que está fazendo é derrando o território de Israel e cruzando o mar para levar sua mensagem à terra de los paganos. Também hemos visto em sermões anteriores que o que chamamos de Mar de Galileia, o que é chamado de Mar de Galileia, em realidade é um grande lago que tem uns 21 quilômetros em seu ponto mais amplo,
Entonces, y además de eso está ubicado en una región, una depresión muy profunda, rodeado de colinas, montañas. Todo eso hace com que o clima deste lago, desta zona, seja um pouco imprevisível. Entonces, tormentas súbitas são coisas comuns que passam ali. Dada a magnitude, o tamanho do lago, e dada também essa imprevisibilidade do clima, se justificava chamar ele mar. Assim que, no versículo 36, nos disse que, tras despedir-se da multitud que lhe oía, le tomaram como estava. É decir, não houve nenhum tipo de preparação aqui, nenhuma pausa para que Jesus pudesse descansar, nada. Simplesmente se marcharam tal como estavam. A ideia de Jesus de alejar-se um pouco da multitud, quizá não é funcionado de todo, já que vemos que havia alguns barcos cerca. Quizá uma parte da multitud tentou seguir a Jesus por um tempo também, nessas barcas. Quizá nem todos os discípulos estavam na mesma barca, que tinha alguns, não sabemos. Simplesmente Marcos nos dá um pouco mais de detalhes que outros evangelhos e nos disse que havia outras barcas também ali cerca. Pois bem, o que começou como uma travessia noturna tranquila, pronto, se converteria em algo completamente diferente. Nos disse o versículo 37, pero se levantou uma grande tempestade de viento, e echava as olas em la barca, de tal maneira que já se anegava. O texto nos disse que uma destas imprevisíveis tormentas que eram comuns no mar de Galileia chega como uma grande tempestade. Uma grande tempestade llena de vientos, de tal modo que as olas golpeavam a barca de los discípulos de um lado ao outro, e a tempestade era tão grande que, segundo o texto, a barca já se anegava, estava por inundar-se. A ver, hermanos, Jesus estava em la barca. A iniciativa foi de Jesus de cruzar o mar. Ele puso seus discípulos, los suyos, aqueles que ele amou, que ele eligió para que fossem parte de seu círculo de intimidade, homens privilegiados que estavam com ele, que viviam com ele, que caminavam com ele, que comiam com ele, que bebiam com ele, que dormiam com ele. E aún assim, esta grande tempestade chegou para eles também, al igual que chegou para as outras barcas que provavelmente estavam ali no mesmo mar. Los discípulos eram homens del mar, pescadores experimentados, pero não estavam preparados para esta situação. Quizá quando o texto nos disse que não houve preparação para sair, provavelmente eles tampouco estavam preparados para enfrentar uma tempestade como esta. Quizá esses homens estavam vivendo sua pior pesadilha neste momento. E estavam com Jesus. Estavam com Cristo. En el barco correcta. Com a persona correcta. Obedecendo a lo que Ele les pidió. E aún assim, a tormenta chega. Creio que isso já nos traz algumas lecciones, não? En este mundo, hermanos, las dificuldades vendrán. Não importa quão cerca crees que estás de Jesus. Las luchas, los obstáculos, los malos momentos, las enfermedades, las tormentas, não distinguem entre los que estão em la barca com Cristo e los que não estão em la barca. Ser creyente, ter uma relação cercana com Jesus por meio da oração, escuchar sua voz, leyendo sua palavra, ter comunhão com seus irmãos, te hará sim estar mais cerca de Cristo, te hará sim ser mais íntimo dele, pero não esperes que, por isso,
estarás libre de todos los males que hay en este mundo. De hecho, seguir a Jesús puede añadir otras formas de sufrimiento, porque además de enfrentar los problemas comunes a todos, también luchamos contra nuestro pecado, buscamos una vida de santidad y sufrimos al ver el pecado en nosotros, el pecado en la iglesia, el pecado en el mundo. Puede ser que seamos incompreendidos, ridiculizados, perseguidos simplesmente por seguir a Cristo. No estamos imunes a tempestades. Como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Los discípulos están experimentando ahora esta aflicción en la barca. Y aún estando con Cristo allí. Pero entonces, en medio de las tormentas de la vida, ¿qué diferencia hay entonces entre estar con Cristo y no estar con Él? ¿Qué debería cambiar entre los que le siguen y los que no le conocen? Lo que debe marcar la diferencia de los creyentes para los no creyentes, de aqueles que são seus discípulos, de aqueles que não são, não é se a um ou outro liga ou não na tempestade. É a maneira como reaccionamos, como devemos reaccionar quando passamos por essas tempestades. A ver como os discípulos reaccionaram. Imaginaos a escena, não? A tempestade, llena de ventos, as olas, el lago entrando na barca, a pequena barca negando-se, os discípulos desesperados, mientras que eles empiezam a mirar-se entre eles, intentando sacar el agua desta barca, lutando por suas vidas, hasta que miram hacia atrás de la barca, em la direção de la popa, em busca de su maestro. E lo que vem, versículo 38 nos diz que vem a Jesus dormindo sobre um cabeçalho, sobre um corrim, na almohada da barca. Eu intento imaginar um pouco a mescla de sentimentos en el coração desses homens ao ver a Jesus dormindo nesta situação. Um sentimento de medo ante a possibilidade de morrer, por supuesto, pero a la vez frustração por lo que percebem como um desinteresse de Jesus ante a situação. Um sentimento quizá de abandono. Porque neste momento, quando suas vidas estão em peligro, quando todo parece hundir-se, seu maestro, seu referente, aquele a quem siguen, aquele em quem confiam, ni siquiera se mueve. É o que Marcos nos revela no versículo 38, al explicar a maneira como os discípulos reaccionaram e despertaram a Jesus. Mira comigo a segunda parte do versículo 38. Eles ven a Jesus dormindo e le despertaram e le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, tão pouco significamos para ti? Maestro, com a morte mirando-nos a la cara, como puedes dormir? Hermanos, os discípulos estão repreendendo a Jesus. Em sua desesperação, lo acusam de indiferença, dureza de coração, de falta de cuidado por los suyos. E no primeiro momento, quizá nos escandalicemos. Talvez pensemos: como podem hablar? Como podem hablar-lhe assim a Jesus? Como podem hacer-lhe semejante acusação? Que falta de respeito, que falta de reverência, não?
E é verdade. Não deixa de ser. Pero, pensar um pouco em los primeiros creyentes que receberam este evangelho. Pensar em aqueles que, bajo a persecução do Império Romano, estavam sendo executados de las maneiras mais crueles. ¿Cuántos, pero cuántos de ellos se habrán hecho la misma pregunta? Jesús, ¿no tiene cuidado que perecemos? ¿Nos has abandonado? ¿No te importa que estamos por naufragar? E com nós outros não nos passa o mesmo. Aunque não estemos em perigo de morte, muitas vezes não estamos em perigo de morte, como os discípulos. Quantas vezes hemos orado? Quantas vezes pensamos o mesmo? Jesus, não vês minha situação? Não vês as lutas que estou enfrentando? Não vês como a enfermidade consome meu corpo? Não vês como não suporto mais esta situação em meu matrimônio? Não vês meus dolores? Não vês mis hijos lejos de ti? Não vês minha esforço de trabalho sem recompensa? Acaso não tienes cuidado que perecemos? Sejamos sinceros com nós outros mesmos, irmãos. Somos iguales a seus discípulos, iguales. Os discípulos, al igual que nós outros, han hecho sua acusação. Despertaram a Jesus e han volcado sobre ele toda a sua frustração, seu medo, sua sensação de abandono. E agora nós outros aqui estamos esperando para que Jesus atue, não? Ansiosos. Nós outros já conhecemos a história. Já conhecemos o Evangelho, acabo de ler, não? Pero, se for a primeira vez que estivéssemos ouvindo essa história, se fora como na película, estou seguro de que estaríamos ansiosos para saber como Jesus reaccionaria a esta acusação. Se desculparia? Explicaria que estava agotado e por isso dormia? A ver como Jesus reacciona, nos diz o versículo 39. E levantando-se, repreendeu ao vento e dijo ao mar: caia, emudece. E cessou o vento. E se hizo grande bonança. Hermanos, a ver, parar por um momento, não? Podeis imaginar estar nesta barca? O vento rugindo, as olas golpeando, o lago entrando, os discípulos angustiados, e de repente, Jesus se levanta e com duas palavras, toda a fúria de la naturaleza se detiene. Como se o viento del mar fosse en el hijo travieso que se calma al oír la voz del Padre. Duas palavras, o vento cessa e o mar se calma. É demasiado grandioso para minha compreensão isso. É demasiado grandioso para nossa compreensão. Como processar semejante poder? E tentar imaginar este momento, em silêncio, a calma, a grande bonança traz a grande tempestade. Jesus já havia demonstrado sua autoridade em outras ocasiões. Lo vimos perdonando pecados, ensinando com autoridade, mostrando que é o Senhor, incluso do sábado, expulsando demônios só com uma palavra, pero agora, sua autoridade vai mais allá. Al igual que Deus em la criação, quando o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e em meio del caos e de la oscuridade, dijo, sea la luz, assim também Jesus habla em meio del caos e da tormenta, e a natureza obedece. E no princípio, Deus dijo, sea la luz, e foi a luz. Aqui Jesus disse, caia e emudece, e o caos se converte em calma. Es el hijo del hombre que dormia porque estava agotado, pero su voz tem o mesmo poder criador de Deus. Jesus habla. E a criação obedece.
Hermanos, o Evangelho de Marcos foi escrito para uma audiência gentil em Roma, com o propósito de ensinar, como vemos em seu primeiro versículo, que Jesus Cristo é o Hijo de Deus. Para a cultura greco-romana de sua época, o mar, o vento, as tormentas, as tempestades eram forças divinas, poderosas, que representavam o caos. Solo os deuses podiam controlar estas forças. Mientras que os discípulos não podiam fazer nada frente a elas, vemos a Jesus calmando-las como se nada. É maravilhoso. E agora, traz esta demonstração de seu poder, Jesus se vuelve a seus discípulos e imagina seus rostros de assombro, contrastando com a provável cara de sueño que Jesus aún devia ter. E les hace as duas perguntas que vemos no versículo 40. E les dijo: ¿por que estáis assim amedrentados? Como não tenéis fé? A mim já me espanta que Jesus, tras ser repreendido e acusado por seus discípulos, não lhes responde com dureza. Lhes hace duas perguntas. Me parece que movido por seu amor hacia os discípulos, interroga-los como quem está tentando buscar o que há no coração desses homens. Como um médico que busca compreender a enfermidade antes de aplicar o tratamento, Jesus vai ao coração do problema, com duas perguntas que estão diretamente conectadas aqui. É natural pensar, Jesus lhes pergunta: por que estáis assim amedrentados? É natural pensar que os discípulos estavam amedrentados por la tempestade, por el viento, por el mar, por el medo de morrer. Pero Jesus não les pergunta por que tu viste medo, sino que, já depois do milagro, les pergunta: por que estáis assim amedrentados? Por que estáis assim? Jesus não está falando do medo natural que qualquer sentiria ante esta tormenta. Ele está assinalando algo mais profundo ali. Ele está assinalando na cobardia espiritual, uma timidez de alma para confiar plenamente nele. É como se lhes dijera: todavia estáis pensando que não tenho cuidado de vosotros, que não me importais, que os he abandonado, simplesmente porque estou dormido e os vi na tempestade? Derrastes de crer em mi amor, em mi cuidado por vosotros, solo porque os ha venido a dificultar? Não dejo de amaros, não dejo de cuidar de vosotros, solo porque parece que não estou aí. Eu fui quem os pediu para que entrares em la barca, e eu disse: passemos ao outro lado, e ao outro lado chegaremos. Hermanos, Cristo permite que as pessoas que Ele ama, os seus discípulos, passem por tormentas. Pero isso não significa que Ele não está com eles, que ha deixado de cuidar-lhes. Por isso hace a segunda pergunta: como não tenéis fé? É interessante que os outros evangelhos falam da fé pequena que eles têm. No original, Marcos nos põe assim: como aún não tenéis fé, es decir, depois de todo o que habéis visto e oído de mim, aún não podeis crer quem sou, aún não compreendeis. Incluso estando tão cerca de Jesus, vendo seus milagros, escutando sua voz, todavia les falta fé. Como tantos outros ao largo do evangelho, eles tampouco logo compreender de todo quem é Jesus. Aqui é importante entender que, por supuesto, algo de fé eles tinham. Não habría nenhum sentido despertar a um carpinteiro quando marinheiros experimentados estão desesperados. Algo de fé eles tinham, pero não tinham aún fé neste cuidado amoroso de Jesus em meio da tormenta, em meio de uma situação como esta.
esta fé de que Jesus sigue cuidando deles, mesmo aí, eles não tinham. É exatamente o que Jesus ensina no Sermão do Monte, não os afanéis, não cuidará muito mais de vosotros, homens de pouca fé. No Sermão do Monte, a ansiedade por las necessidades diárias revela uma falta de fé no cuidado paternal de Deus. Aqui, no relato que temos, a cobardia frente a la crise revela uma falta de fé no cuidado personal de Jesus. Em ambos os casos, o problema não está na circunstância. O verdadeiro problema é não compreender quem é aquele que está com nós outros em la barca. As tormentas vendrão sim ou sim. Sim ou sim. Os acordais que mencionei que o que deve marcar a diferença entre os crentes e não crentes é a maneira como reaccionamos quando passamos por as tormentas. Pois bem, os discípulos, al igual que nós outros, quando dudamos do cuidado de Cristo, reaccionaram mal. É a cobardia. É a timidez espiritual. É a imaturidade da fé que nos hace pensar: se Deus realmente me amara, não permitiria que a meu filho estivesse enfermo. Se Jesus se preocupara realmente por mim, eu não habría perdido o trabalho. Se estou seguindo a Cristo, por que meu matrimônio está em crise? É esta a timidez espiritual que nos impede de confiar que Ele tem sim cuidado de nós outros, incluso quando todas as circunstâncias dizem o contrário. Maturidade espiritual. Les falta fé. Pero, hermanos, hermano, hermana, se estás com Cristo, Ele não te abandonará. Não te abandonará, nem em meio de tus lutas. E aqui eu estou com vosotros todos os dias, hasta o fim do mundo. Mateus 28, 20. Juan 14 nos diz que Jesus não nos deixou huérfanos e que enviou ao Espírito Santo para estar com nós outros todos os dias. Não sei por que lutas e aflições estás passando, pero não permitas que a cobardia, que a timidez espiritual, que a falta de fé te leve a crer por um solo segundo que Cristo não tem cuidado de ti, porque isso não é verdade. O versículo 41 nos ensina a resposta de los discípulos tras estas duas penetrantes perguntas de Jesus. Entonces temieron com grande temor e se diziam el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, fijaos en el cambio extraordinário que ha passado aqui. O pasaje que empieza com o medo de la gran tormenta, tras la grande bonança, termina com algo aún mais grande. Temieron com gran temor al Deus encarnado que estava com eles em la barca. Su medo cambiou de natureza. Já não era mais cobardia espiritual agora, sino um temor reverencial ante Jesus, reconhecendo seu poder divino. Pouco a pouco, as escamas de seus homens vão caindo de seus olhos. Naturalmente, suas mentes deveriam volver a ver a Jesus haciendo isso, volver ao Antigo Testamento, a textos como hemos leído na leitura congregacional em Salmo 107, que Jeová que hace levantar el viento tempestuoso, que encrespa las ondas, pero que também libra su pueblo de sus aflicciones, cambiando la tempestade em sossego. El hombre que teniam na barca era infinitamente mais poderoso que todas as forças naturales. El hombre que teniam na barca hace coisas que solo Deus pode fazer. El hombre que teniam na barca era o mesmo Deus, Jeová del Salmo. E, sin embargo, incluso depois de todo isso, les cuesta compreender realmente quem é Jesus.
A lo largo do Evangelho, veremos que esta pergunta persiste. Quem é este? Essa é a pergunta central do Evangelho de Marcos. E essa também é a pergunta urgente que cada um de nós outros deve fazer-se. Porque a forma em que respondamos a esta pergunta, não só definirá como enfrentamos as tempestades da vida, sino que também definirá nosso destino eterno. Quem é este? Quem é Jesus para ti? Um sábio, bom maestro, curandeiro, exemplo moral. A multitud que ele seguia também dizia isso sobre ele. Mas Jesus não se conforma com essas respostas genéricas. Talvez pense, bueno, eu sei quem é Jesus. Conosco suas histórias, he crescido em uma igreja. Pero hermanos, amigos, os discípulos também o conheciam. Estavam com ele cada dia, le veían hacer milagros e aún assim se perguntavam, quem é este? Se eles que caminaram com Jesus lutavam por compreender sua identidade, como podes estar tão seguro de que tu sim le conoces de verdade? Talvez esteja esta manhã na barca da igreja, seja um membro de aqui, conozca as tradições cristianas, sepas responder algumas perguntas bíblicas e aún assistes lejos de Cristo. Que estás cerca de Jesus em aparência, pero não unido a Ele por la fé. A verdadeira fé que confia todo a Ele em qualquer circunstância. Quizás lo tratas como um maestro que dá buenos conselhos e sugerências sábias, pero Ele não pode ser menos que Senhor, com autoridade absoluta sobre tu vida, assim como tem autoridade sobre o vento e o mar. A resposta à pergunta quem é este definirá não só como enfrentas as tormentas desta vida, sino também tu destino eterno. Que o Espírito Santo nos mostre se realmente conhecemos aquele que tem poder sobre o vento, sobre o mar e sobre nossas almas. Por outro lado, irmãos, quizá algum de vocês esteja pensando, eu sim que sei quem é Jesus. Creio que és o Hijo de Deus, és mi Senhor, és mi Salvador. ¿Está bem? Então, hago outra pergunta. Confias realmente em seu cuidado? Ou és como os discípulos? Ou somos como os discípulos? Se somos honestos, muitos de nós outros hemos estado ou estamos passando por momentos onde, como os discípulos, hemos sentido que Jesus estava dormindo em nossas crises. Quizás estás passando por uma enfermidade que não melhora. Vosso matrimônio quizás esteja em dificuldade. Quizás tenéis hijos que se han alejado da fé. Lutas que não podes vencer solo. Quizás as finanças estão apretadas, ou há um familiar enfermo, ou o trabalho está em peligro, e em meio de isso, habéis orado. E o cielo parece silencioso. Habéis clamado. Parece que Jesus sigue dormindo. E então, quizá com lágrimas em los ojos, habéis sussurrado como os discípulos, Maestro, não tenéis cuidado que pereço. Se isso eres tu esta manhã, quero que sepas algo importante. Jesus entende. Recordais que vimos que ele estava tão agotado que se quedou dormido em meio da tormenta? Não temos um sumo sacerdote que não pueda compadecer-se de nossas debilidades. Conoce cansaço, pressão, conoce o que é estar em la carne humana enfrentando as tormentas deste mundo, conoce a la muerte. Conoce tu dolor. Se hizo hombre, se fatigou, se agotou, tuvo que dormir, não és indiferente a tus angústias. Aún mais, Jesus não repreendeu os discípulos por despertar-lhe. Não se molestou porque lhe acusaram de não ter cuidado. Sua resposta foi actuar com poder e depois, com amor, ajudar-lhes a entender quem tinham em la barca com eles.
que nós outros podamos ser o braço de Jesus em la vida daqueles que estão passando por lutas, dificuldades e não oem a voz do Senhor. Que nós outros sejamos a voz, que nós outros apontemos para Jesus, que acolhamos, que ajudemos a nossos irmãos, apontando a eles que Jesus sim que tem cuidado de nós outros, mesmo nessas situações. Não importa quão débil se sienta tu fé esta manhã, o importante não é o tamanho de tu fé, sino em quem está puesta. Ele é mais poderoso que as tormentas. Então, se las permite, é porque tem planos em ti por meio de elas, aunque não las entenda. Aunque as tormentas rujam, aunque o futuro pareça incerto, aunque não entendas por que passa certas coisas, Jesus está em tu barca. Ele que tem poder sobre o vento e o mar, também tem poder sobre tu situação. Assim que confia em Ele. Confia em que Ele tem cuidado de ti. Ele te levantará. Quizá nesta vida, quizá na venideira, pero seguro que te levantarás em su tempo para a sua glória. El mar, el que calma el mar, também calma el alma. Como se nada. Para finalizar, hermanos, não puedo terminar sem contar-vos algo que me tem fascinado com o texto de Marcos. Mientras estudava este passagem, não podia deixar de pensar que esta história me suena conhecida. E para aqueles que estiverem em nossa exposição de Jonás, seguro que a vosotros também nos suena. Os invito a que leais Jonás 1 em vossos hogares, em paralelo com o relato que temos aqui em Marcos. Pensadlo comigo um pouco, em ambas as histórias. Uma barca no mar que se dirigia a um território gentil, uma tormenta violenta, marinheiros desesperados lutando por suas vidas, alguém dormindo durante a crise, os marinheiros despertam ao que dorme, acusando-lhe de indiferença, uma intervenção divina, o mar se calma e todos quedam salvos com temor reverencial. Os paralelos são tão óbvios, que creio, assim como Tim Keller, he leído um livro que falava deste tema, que Marcos los puso aqui no Evangelho intencionalmente para que nós outros nos acordássemos da história de Jonás. Marcos queria apontar hacia algo aqui. Jesus mesmo disse que quando a gente pedia señales para ele disse que não daria outra señal senão a señal do profeta Jonás. E disse: sou maior que Jonás. Jesus é mais que Jonás. Jesus é o verdadeiro Jonás. A vida de Jonás apontava para o Jonás perfeito que é Jesus. A diferença entre os dois episódios, e isso que é importante, é que Jesus, aqui nesse episódio, calmou a tormenta com uma simples palavra. Não tuvo que ser sacrificado para que o mar obedeciera. Pero, hermanos, ao calmar esta tormenta, Jesus está apontando hacia uma tormenta muito maior que se requeriria seu sacrifício. Assim como Jonás foi arrojado ao mar para que a tormenta se calmara, Jesus foi arrojado à cruz para que a tormenta de la ira divina se calmara. Assim como os marinheiros quedaram salvos quando Jonás foi ao mar, nós outros quedamos salvos quando creemos neste Jesus em la cruz. Assim como o mar obedeceu quando Jonás foi sacrificado, a justiça de Deus quedou satisfeita quando Cristo foi sacrificado. Tu e eu merecíamos ser arrojados em la tormenta del juízo eterno, assim como Jonás. Pero Jesus assumiu nosso lugar. Ele se sumergiu em las águas del castigo divino para que nós outros pudiéramos viver. Jonás calmou na tormenta temporal. Cristo calmou a tormenta eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Quando te perguntas se Cristo se preocupa por tu vida, mira a cruz. Mira a cruz. Se não te abandonou nesta tormenta del castigo eterno, e nesta tormenta, que te hace pensar por um instante que te abandonarás nestas tormentas muito mais pequenas que enfrentas agora? Porque comparada à tormenta de uma eternidade, o que passamos aqui não é nada. Ele tem cuidado de nós outros. E há isso algo muito mais grande. Quem é este? É aquele que calmou o mar e morou em la cruz por amor de nós outros. Quem é este? É aquele que um dia volverá, não para calmar uma tormenta mais, sino para silenciá-las todas, para sempre. E nesse dia não haverá mais vento, nem olas, nem tormentas, nem dolor, nem lágrimas, solo bonança eterna. Que essa esperança, irmãos, a esperança do Evangelho nos dê forças para seguir crendo, incluso quando pareça que Jesus dorme. Ele está contigo, está com nós outros, e nunca permitirás que nós outros nos hundamos mais allá de onde os braços de sua graça podem alcançar-nos. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, te damos as graças por tu amor, te damos as graças, Deus, porque aun quando não compreendemos a ti completamente, o Senhor não deixa de cuidar de nós outros, Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nossas debilidades. Ajuda-nos, Deus, a ter fé em ti. Ajuda-nos em nossa falta de fé. Ajuda-nos, Deus, em nossa timidez espiritual, quando derramos de confiar em ti simplesmente porque as circunstâncias são terríveis, porque simplesmente creemos que tu estás dormido e não te importas com nós outros, Deus. Cuida de nós outros, Deus. Cuida de tu povo. E que nós outros, cada um aqui, Senhor, lleno desse amor que o Senhor tinha por seus discípulos e tem por nós outros, que nós outros também amemos uns aos outros e estendamos os braços, tus manos de graça àqueles que necessitam, Deus. Que podamos ser aqueles que apontam a direção de Salvador, que aunque pareça dormido, sim, que tenha cuidado de nós outros. Ajuda-nos, Deus, a acordar-nos de seu sacrifício na cruz del Calvário por nós outros, porque ali sim veremos como Ele se importa com nós outros. Sofreu por nós outros, Deus. Llena nossos corações de fé. Llena nossos corações dessa esperança viva, Senhor, que um dia todas as tormentas se acabarão. Ajuda-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.